Você, um abraço para quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. O dia hoje foi do começo do trabalho de Mazzola Júnior como novo técnico do Náutico. Se apresentou no CT Wilson Campos, ele vai ficar hospedado por lá por enquanto. E ele já comandou a primeira atividade no gramado do CT com os jogadores. A atividade, é claro, visando a final do Pernambucano, próximo sábado, Arena de Pernambuco. Jogo contra o Sport. O Sport já tem a vantagem de 2-0. A primeira partida aconteceu no último sábado, no Estádio dos Aflitos. O Náutico ainda era comandada pelo Alan Al e perdeu pelo placar de 2-0. Ed, o Mazzola na entrevista coletiva, no tocante ao momento do Náutico, ele falou muito sobre mudanças. Ele prometeu um time diferente. Até porque mudança de treinador só acontece, geralmente acontece, aliás, quando há uma insatisfação, quando há algo errado, o desempenho não tá bom, o resultado não tá bom. Então, ele prometeu essas mudanças, principalmente no setor de ataque. Porque ele não quis falar do trabalho do Alan, para ele seria uma falta de ética, ele preferiu não tocar no assunto de forma direta, mas reconheceu, de certa maneira, que algumas mudanças precisam acontecer. Antes mesmo de falar de contratações... Principalmente no setor ofensivo, né? Isso. E antes mesmo de falar de contratações, ele falou sobre os atletas que conhece a maioria deles, ou que já trabalharam com ele, ou que já jogou contra, atletas que ele já estudou em algum momento da carreira para enfrentá-los. Enfim, o Mazzola, a coletiva do Mazzola, quando tratada do momento do Náutico, passou muito por isso. E, sinceramente, é a mensagem que o torcedor quer ouvir e, principalmente, ver dentro de campo, né, Ed? E sempre foi uma característica de Mazzola, essa coisa da motivação, né? Isso faz muito parte do dia a dia do trabalho dele, a motivação, levantar a autoestima do jogador. O que, aliás, é importante. Isso aí não significa que é tudo, mas é uma parte importante de um contexto de um treinador. Isso. Principalmente por um time como o Náutico, que, a julgar pelo que jogou contra o Sport na partida decisiva do sábado passado, né, na primeira decisiva do Campeonato Pernambucano, o Náutico foi um time medíocre, né, cara? Foi um time bizonho, sem alma, sem ambição. Já vinha com desempenhos ruins já há alguns jogos, né? Você pode citar aí River do Piauí, América de Natal, até os jogos contra o Retrô na Arena de Pernambuco, tanto na primeira fase como na semifinal. Várias partidas que a gente pode citar, Botafogo da Paraíba, várias partidas que a gente pode citar de um desempenho muito abaixo do Náutico nessa temporada. Então o Mazzola veio prometendo essas mudanças. Você falou da questão da motivação, ele foi perguntado sobre isso na entrevista coletiva, rendeu bastante a entrevista do Mazzola, por sinal, e ele até citou o Muricy Ramalho, né, que é um treinador que fez história no Náutico. Ele disse que não precisa, que jogador que joga em time grande não precisa cobrar motivação. O Mazzola tem muito disso, né? Quando ele estava aqui no Sport em 2011, 2012, que foi o trabalho que fez ele crescer de fato para o Brasil, ele tinha algumas frases feitas, ele era um cara que não pensava às vezes muito para falar, ele saía com várias... com várias afirmações. Como frasista, né? Exato, ele saía com várias afirmações, às vezes polêmicas. Aparentemente, ele não é mais a mesma pessoa, não é mais o mesmo profissional, mas ele continua sendo um cara muito direto. Eu até conversei com algumas pessoas no clube antes do treinamento, que foi fechado. Pessoal que tá ali no dia a dia, eu disse, e aí, qual é a primeira impressão de vocês? E todos eles disseram o seguinte, olha, ele é diferente nesse sentido. Ele é um cara que, ele coloca o que ele acha, ele coloca o que ele pensa, ele é direto e ele é curto e grosso, vamos colocar dessa maneira, sabe? Então, é o perfil dele, mas dá pra perceber que é um cara mais comedido, bem mais comedido, em relação ao Mazzola de 12 anos atrás, no Sport Clube do Recife. E sobre aquilo que você me perguntou, Ed, ontem, sobre o que é que ele fez nesse período parado, né? Mais de um ano parado, desde o trabalho 14 meses parado. Isso, 14 meses parado. O Mazzola disse que, primeiro de tudo, ele vinha de uma sequência de temporadas em que ele trabalhou muito, em que ele teve muita pressão, em que ele teve, enfim... E ele aproveitou para tirar esse tempo, primeiro para dar uma descansada, e depois ele disse que fez alguns cursos, estudou, passou um tempo com a família, carreira, né? Exatamente, para depois assumir algum trabalho, e ele disse que a proposta do Náutico foi a que mais encantou ele nesse momento para ele voltar a trabalhar. Então, ele acabou justificando dessa maneira. E até, já que a gente tá falando desse assunto, você lembra de uma frase, Ed, que o Mazzola soltou lá em 2012, na pré-temporada do Sport? Todo jogador quer jogar no esporte, aquela história. Exatamente. Sobre essas frases que ele colocava antigamente, há 12 anos atrás, e em específico essa frase, ele foi questionado em entrevista coletiva. E a pergunta foi:
O que o Mazzola de hoje diria pro Mazzola de 12 anos atrás que tava lá no Sport? Sobre a frase. Sobre a frase. Ele foi curto e grosso na resposta. Vamos ouvir. Cala a boca, seu idiota. Muito obrigado pela pergunta. Se uma situação está aqui, fazem 12 meses, 12 anos. Aquela declaração infeliz, imbecil, totalmente contra tudo aquele trabalho que eu tinha construído em 11. Não é justificativa isso. O erro foi muito grande, um momento impróprio. Eu faltei com respeito até com o próprio esporte, faltei com respeito com o Náutico, com o Santa Cruz. E eu não sou um homem de pedir desculpas, mas eu sou um homem de aceitar o meu erro. Em cima de um começo de pré-temporada, em que a pressão do título veio muito forte em cima de mim, e eu quis externar aquilo, porque eu estava sendo contrariado em várias situações. Eu quis externar aquilo para que essa cobrança, essa pressão pelo título fosse externada para a diretoria de futebol e também para os jogadores, certo? Me pegou num dia que eu tinha tido um problema muito sério na manhã, na pré-temporada, e eu acabei, como eu sou um cara muito impulsivo, muito frontal, eu acabei passando da cota do limite da sanidade ao dar aquela entrevista. Me arrependo profundamente, mas estou aqui para reconhecer meu erro e a vida que segue. E aí, Ed? Que depoimento, né? Olha, me permitam fazer uma pergunta. A mim ou a Mazzola? Para você, se João que está aqui se preparando para entrar com o esporte, pode responder também. O que ele respondeu aí, que eu nem sabia, eu estou tomando conhecimento agora, o que ele respondeu aí, foi franqueza ou foi jogar para a plateia? Me pareceu franqueza, Ed. É? Me pareceu franqueza, sendo muito sincero. A entrevista do Mazzola... Que só pra diria ter uma ele noção. se fosse contratado pelo esporte e fosse perguntado novamente por isso? O que é que ele Aí é um diria? e se... Eu não sei, Ed. Como é que a gente vai saber? Não tem como saber, pô. Como é que eu vou responder uma pergunta feita essa? Não tem como. Será franqueza ou ele jogou muito pra plateia aí? Deu uma Sendo muito exageradazinha. sincero, eu percebi mais franqueza. A entrevista do Mazzola, entrevistas de apresentação, coletivas de treinador, geralmente demoram bastante tempo. Mas a do Mazzola hoje demorou meia hora, 29 minutos e um pouquinho. É o tamanho do material completo. E ele se alongou muito em várias respostas. E em algumas respostas parecia que de fato ele estava desabafando sobre assuntos que ele gostaria de falar há muito tempo. Ele falou sobre treinador estrangeiro, ele falou sobre gírias do futebol. Gírias não, né? Algumas palavras que se usa muito hoje, futebol reativo, coisa do tipo. Então ele permeou por vários assuntos dentro das respostas. Então, por conta disso, desse comportamento, me pareceu de fato franqueza. Eu faço essa pergunta também porque eu não vejo tanta contundência no que ele disse. Já naquela época, eu lembro desse depoimento dele, não vi a coisa como normal, porque queira ou não, o esporte já vem aí há algumas décadas, inclusive já naquele ano 2011, 2012, como o clube mais estruturado de Pernambuco. Isso por si só leva, se não todos, mas a maioria dos jogadores que vêm para Pernambuco querem jogar no esporte. Não vejo isso para causar tanta celeuma, não, o depoimento dele. Ele falou... Mas a resposta dele, E ele que eu não estou sentiu, sendo né? contra, inclusive a maneira Claro. como ele diz de reconhecer erro. A gente na vida erra e precisa reconhecer o erro na hora que a gente erra. Isso é absolutamente importante e salutar. Mas eu achei que ele foi tão forte no cala a boca, idiota, que eu digo que isso é franqueza ou isso ele jogou um pouco para a plateia? Não, eu acredito que tenha sido mais franqueza mesmo. Pelo menos nesse primeiro contato, nessa primeira entrevista coletiva, me pareceu mais franqueza, de fato. O que é que você diria, João? Vou te botar nessa roda e você não está nem esperando isso. Eu diria que Franqueza... eu só tenho escutado o Sosso falar em sustenido ultimamente, viu? Não tenho acompanhado o Mazzola, não. Não me Mas bota foi nessa- franqueza, não foi me bota, franqueza. foi franqueza. Foi franqueza. Eu diria que foi franqueza. Ele é sincero, ele não é Ele de é. muita rodeio, não. Assim, a primeira impressão que ele deixou em todos, inclusive no staff, foi essa, de ser um cara... Hoje, por exemplo, quem optaria em vir para o Náutico ou para o Santa Cruz, tendo a oportunidade de vir para o esporte?
cara viria para o esporte pela maior estrutura, pela condição que tem. Então não vejo celeuma no que ele falou. Mas eu não. acho que ele se lamenta mais pela posição em que ele estava. Posição de treinador. Pra falar aquilo ali. É possível. Sabe? E assim, a posição que ele estava pra falar aquilo ali. Era o depoimento que não poderia partir dele, poderia até partir de outro. Por mais que seja verdade, qual é a necessidade de se falar aquilo da maneira que foi falado? Entende? E aí hoje o Mazzola amadureceu como profissional a ponto de reconhecer aquele Porque erro. no julgamento que eu estou fazendo, se ele fosse contratado hoje para o esporte e alguém dissesse aquilo que você falou anteriormente continua, ele, se é realmente um cara franco, ele diria hoje mais do que nunca. Porque hoje, diante da situação de Santa Cruz, né? E de Náutico, pela franqueza, se ele for realmente o cara da franqueza, eu não tenho dúvida que ele diria isso. Porque hoje, mais do que nunca, a estrutura do esporte é sumamente superior a do Náutico e a de Santa Cruz. O que ele diria eu não sei, né? Mas, enfim, ele disse isso na entrevista coletiva, foi o que ele colocou hoje, sendo muito franco em relação a esse passado. Mas que foi engraçado, foi. Foi engraçado. Foi. Na hora que ele falou, tanto é que o clima na coletiva, todo mundo olhou um pro lado do outro, assim, se assustou para depois começar a dar risada da situação de fato. E ele também falou, Edinaldo, dessa final do Campeonato Pernambucano, né? Muito se questionou sobre Série C, até porque ele tem 4 participações na Série C como treinador, 3 acessos, um título. Mas ele disse, olha, antes de pensar no Bahia, antes de pensar na Série C, eu tenho que pensar no jogo do final de semana. E ele colocou a seguinte frase, o Náutico tá dando para ele a oportunidade, segundo o Mazzola, de conquistar um título que foi tirado dele em 2012. Mas ele perdeu no campo, né? O Sport jogou contra o Santa Cruz a final de 2012 do Campeonato Pernambucano. Houve uma polêmica muito grande a respeito de um gol do Branquinho, se não me engano, se ele estava em posição legal ou não. E o Mazzola se referiu a essa final como uma oportunidade que o Náutico está dando a ele de conquistar um título que foi tirado dele naquela final de 2012. Se diga que naquele lance não houve assim uma unanimidade. Houve um questionamento natural pela dificuldade do lance, mas não houve aquela coisa unânime. Não, aquilo ali está errado. Não houve isso. Por isso que eu digo, ele perdeu dentro de campo naquele campeonato. Sim. Então, assim, ele colocou isso na entrevista coletiva. E claro que falou que o objetivo do Náutico é tentar reverter a situação, mesmo reconhecendo toda a dificuldade, reconhecendo o placar adverso no primeiro jogo, a vantagem do Sport, mas para reverter essa situação, ele prometeu mudanças, ele prometeu um time de característica diferente. Um alvirrubro que mora no meu prédio, alvirrubro doentíssimo, perguntando se o Mazzola era louco para encarar uma empreitada dessa, já pegando de cara uma decisão de campeonato onde o cenário é totalmente adverso para o Náutico e depois pegar um jogo contra o Bahia. Eu disse a ele, olha, ele não é louco coisa nenhuma, ele é um profissional que aceitou essa empreitada e que o foco dele, na minha opinião, é até a Série C. O foco dele é a Série C do Campeonato Brasileiro. Porque se ele perde para o Sport, se ele perde para o Bahia, haverá, não tenho dúvida nenhuma, uma tolerância, uma compreensão pelo fato de ele ter chegado agora, então ele está muito à vontade com referência a isso. Agora, se por acaso acontecer uma inversão do atual cenário, dele ganhar para o Sport, ganhar o campeonato e ganhar do Bahia, aí prepara a estátua, né? Ele não tem nada a perder nenhum dos dois jogos. Pois é. A não ser que o Náutico tome uma goleada jamais vista no futebol mundial contra o Sport e contra o Bahia. Ele não tem nada a perder nesses dois jogos. Sendo muito sincero. O que acontecer, haverá uma tolerância. Foi o que eu falei ontem aqui. O Náutico tem mais ou menos 3 semanas para o início da Série C. E nessas 3 semanas serão 2 jogos. Contra o Sport, a volta da final. E contra o Bahia na semana que vem. 2 jogos em que o Náutico não tem mais nada a perder. Sendo muito sincero. Contra o Sport, a vantagem já está construída. A final é na arena com a torcida do Sport. Ou seja, o favoritismo que era do Sport antes ainda é maior. O Náutico vai como franco atirador para essa final. Para esse segundo jogo. E contra o Bahia, reconhecemos também que o favoritismo é do Bahia nessa confronto. Então, o Mazzola vai ter esses 2 jogos para que tenha o valor mínimo de observação do elenco para se buscar reforços e estruturar o time de fato para a Série C do Campeonato Brasileiro, que é o grande foco. Se não fosse, talvez não seria nem o Mazzola o técnico do Náutico, porque um dos grandes argumentos da direção para contratá-lo é a experiência dele na Série C. 4 participações como treinador, 3 acessos e um título. Um aproveitamento muito grande para a disputa de Série C de brasileiro. Então, o Mazzola, do meu ponto de vista, não tem nada a perder nessa final do Campeonato Pernambucano.
não tem nada a perder nas quartas de final contra o Bahia. Até porque, para que ele mude o time de fato, para que o Náutico seja completamente diferente, um time que corrija todos os problemas, principalmente ofensivos, requer tempo. Aliás, falar em tempo, o Campeonato Brasileiro começa já pro Náutico dia 20 de abril, se eu não estou enganado, dia 20 de abril. São mais ou menos 3 semanas. Joga contra o São Bernardo e com um detalhe, não esqueçam, hein? Jogo de portões fechados. Já faz parte da punição da gangue organizada, da infeliz gangue organizada do Náutico, contra a gangue organizada do Confiança lá em Aracaju. Isso. O Náutico pegou 2 jogos de portões fechados. Vai pegar esse primeiro contra o São Bernardo e o outro me parece que é contra o Ipiranga, se eu não me engano é contra o Ipiranga. É isso mesmo. Mas já começa dia 20, tem esse tempo todo não, é por isso que eu digo, o foco principal dele é terceira divisão, é a Série C do Campeonato Brasileiro. E não dá também pra gente pensar que as contratações, que o Mazzola já chegou com a lista de contratações, jogadores que já estão acertados, não. Por mais que ele conheça o elenco, já tenha trabalhado com alguns jogadores, ele quer observar esses atletas. Porque dentro de um sistema novo, dentro de uma lógica nova de atuação, de uma maneira de atacar diferente, por exemplo, a gente está ressaltando o ataque porque é o maior problema do Náutico, pode ser que algum jogador renda, passe a render, seja recuperado pelo Mazzola. Pode ser que aconteça. Então ele vai ter, como eu falei, no pior dos cenários, 2 jogos contra adversários de nível superior para observar o elenco do Náutico. Observando, ele vai ter, além do dia a dia, um retrato mais fiel do que ele tem à disposição e do que ele precisa. E aí as contratações vão acontecer. Pelo menos a lógica é essa, tá? E o Mazzola já chegou com essa entrevista coletiva, então, que chamou bastante atenção por várias frases, várias afirmações, para comandar o Náutico no primeiro treinamento hoje para essa final do Pernambucano. Ok, e agora é esperar para ver o que é que vai acontecer nessa decisão. Não tem alguém machucado? Não tem não, né? Não, tem o DM, o Lohan, o Igor Pereira, o Cauã, jogadores que ainda não se recuperaram. O Júlio César. O Júlio César não apareceu no gramado essa semana, então é difícil que ele vá para jogo, de fato. E a situação do Júlio César é praticamente descartada, né? Tirando a contusão, ele é um jogador que não interessa mais ao clube. Ed, né? não tenho nenhuma informação a respeito disso. Eu ouvi uma história dessa, tá? Mas nenhuma confirmação a respeito desse assunto. Se eu não me engano, teve um dirigente que falou nisso, quando falou que tiraria Inclusive, o Raiva Negas. questionei algumas fontes em off e alguns dirigentes em on também, e não confirmaram. Nenhum deles confirmou essa situação, Ed. Então, o Júlio César, a princípio, segue. Interessa a permanência dele do Náutico. Pode ser que com a chegada do Mazzola agora ele mude de ideia, o jogador seja negociado ou saia do clube, como outros podem ter também esse destino. Mas o Lohan, por exemplo, vamos lá, o Lohan estava no DM, apareceu no gramado essa semana, fez um trabalho mais leve. Pode ser que vá para o jogo se for no banco de reservas. Mas em termos de lesão, Cauã, Igor Pereira e também o próprio Júlio César, que eu citei. E tem a volta do Paulo Sérgio, né? Acho que é o retorno, é o retorno mais importante para esse jogo contra o Sport. Paulo Sérgio fica à disposição depois de cumprir suspensão no jogo de ida. Ok? Ok. Pronto, torcedor alvirrubro, acaba de acompanhar aqui no Bola Rolando a quarta-feira alvirrubra, são 18h30. Bola Rolando, mais